Então, pessoal, voltamos agora para a segunda parte da nossa aula sobre antihipertensivos. Então, na primeira parte, nós vimos sobre a hipertensão e quais são as estratégias de tratamento. Agora, nós vamos falar sobre os ativos, né? Nós entramos sobre os ativos farmacológicos. E agora a gente começa com os agentes simpatolíticos, classificados em três formas: de ação central, agonista alfa-2 adrenérgico, alfa-bloqueadores do tipo 1 e os beta-bloqueadores também do tipo 1 adrenérgico. Tá? Então aqui a gente tem um esqueminha da fibra nervosa, né, o neurônio aferente e o eferente, e a localização aqui dos receptores. Lembrando que como é um sistema nervoso autônomo simpático, né, o neurotransmissor é a norepinefrina, ela é sintetizada a partir da tirosina, produzindo os vacúolos com a norepinefrina, ela é liberada na fenda sináptica, age sobre os receptores do tipo alfa-1 e beta para poder prolongar, para poder dar continuidade a esse estímulo e aí, consequentemente, realizar taquicardia e aumento da resistência periférica, tudo bem? Então, uma das ideias, uma das estratégias do tratamento farmacológico é diminuir a intensidade desse estímulo, certo? E nós podemos fazer isso de várias formas. Por exemplo, esse receptor aqui é conhecido como receptor alfa-2 e o seu efeito agonista é de bloquear a liberação da norepinefrina. Se eu diminuo a quantidade desse neurotransmissor, eu diminuo a propagação do impulso, diminuo a resistência periférica, diminuo a pressão arterial. Então, um dos ativos, por exemplo, a clonidina, ela atua exatamente aqui, como agonista alfa-2, que diminui a liberação de norepinefrina na fenda sináptica. Consequentemente, a gente diminui a propagação do impulso. Tudo bem? Uma outra forma de a gente diminuir a propagação desse impulso é utilizando a metildopa. O que a metildopa faz? Olha, a tirosina precisa ser oxidada a L-dopa e depois, consequentemente, a noradrenalina, norepinefrina, tanto faz, certo? A metildopa, ela compete com a L-dopa, formando a metilnorepinefrina ou metilnoradrenalina, que não tem efeito nos receptores, ou seja, eu diminuo indiretamente a produção de noradrenalina através do uso da metildopa. Tá? Metildopa a gente vai ver que é um antihipertensivo muito importante no tratamento de grávidas. Tá? Grávida é um problema, né? Grávida é um problema que a gente não pode usar vários medicamentos, mas a metildopa responde muito bem e a gente vai ver que grávidas hipertensas respondem muito bem ao tratamento com metildopa, certo? Nós também temos, por exemplo, a ação de beta-bloqueadores. Eles bloqueiam o estímulo via receptor do tipo beta pela presença da noradrenalina. Né? Se esses receptores beta do tipo 1 estiverem presentes na fibra cardíaca, a gente diminui a força de contração e diminui o ritmo de contração, consequentemente diminuindo o débito cardíaco. Tá? Nós também podemos utilizar aqui como antagonista alfa-1 adrenérgico, por exemplo, a prazosina, ela atua justamente aqui, inibindo a estimulação dos receptores do tipo alfa. Nós também podemos ter ativos que fazem esses dois bloqueios mais efetivos, é óbvio, mas aí nós vamos ver pormenorizado cada um deles, tá? Olha a reserpina aqui, que eu falei que ela já está em desuso. Ela bloqueia a liberação da noradrenalina. Isso causa diversos efeitos colaterais, tá? Mas a reserpina consegue fazer isso tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Tudo bem? Lembrando então, gente, lembrando isso é muito importante. Todo ativo que atua em receptor, tá? Tem que ter uma cautela na introdução desse fármaco, eu falei na primeira parte do vídeo, tá? Por exemplo, a clonidina. No início de tratamento da clonidina, esse bloqueio pode ser muito intenso, tá? Essa ação da clonidina no receptor pode ser tão intensa que ela diminui drasticamente a liberação da noradrenalina e o paciente pode ter uma hipotensão grave e entrar em síncope. Então, a introdução desses ativos
todos eles, ó, deve ser lenta e contínua com ajuste de dose, tá? A mesma coisa aqui, eu dei o exemplo da prazosina, né, que faz o bloqueio do receptor alfa-1. A retirada da prazosina pode levar, por exemplo, a uma hipertensão de rebote. Isso é muito comum. Então, a retirada desse fármaco também tem que ser lentamente, ok? Tá? Então, esses receptores aqui, um resuminho dos receptores, ó, do tipo alfa-1 faz vasoconstricção, então a gente precisa bloqueá-lo para poder promover a vasodilatação no hipertenso. Tá? Ó, ele faz um incremento da resistência periférica, então o bloqueio dele diminui a resistência periférica e ele aumenta a pressão, então o bloqueio alfa-1 diminui a pressão. Né? No alfa-2, eles são contraditórios, tá? São diferentes, são opostos. O alfa-2 ele inibe a liberação de norepinefrina, consequentemente a transmissão do impulso nervoso. Então, os agonistas alfa-2 diminuem a liberação de norepinefrina, beleza? Alfa-1 antagonista, alfa-2 agonista. Os receptores beta-1 promovem taquicardia. Então, ao bloquear o receptor beta, eu diminuo a frequência cardíaca, diminuo, consequentemente, o débito cardíaco e a hipertensão. Já os receptores beta-2 fazem vasodilatação. Então, não é interessante bloquear o beta-2. Detalhe, tá? Então, quanto mais específico a minha droga for para o receptor beta-1, melhor. Melhor para o meu tratamento. Lembrando também, ó, que o receptor beta-2 está presente no pulmão, faz broncodilatação. Então, é totalmente contraindicado o uso de beta-bloqueadores para paciente asmático ou com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Um detalhe que eu vou chamar a atenção mais lá na frente, ok? Então, vamos falar sobre os agonistas alfa-2 de ação central. Agem através do estímulo dos receptores alfa-2, que estão envolvidos em mecanismo simpato-inibitório. Eles inibem o sistema adrenérgico, consequentemente diminuindo a pressão arterial. Nem todos são seletivos, ou seja, causam efeitos colaterais, né? O seu efeito principal é a diminuição da atividade simpática, diminuição dos reflexos do baroreceptor, bradicardia relativa e hipotensão ortostáticas. É uma queixa comum dos pacientes que utilizam, por exemplo, clonidina, ao se levantar, ficar tonto, ter uma hipotensão na hora que se levanta. Discreta diminuição da resistência periférica vascular, né, e no débito cardíaco. Redução dos níveis plasmáticos de renina e retenção de fluidos. Quem são eles? Metildopa, clonidina, guanabenzo, alguns inibidores de receptor imidazolínicos, como a moxonidina e a rimenidina. Nós vamos falar sobre os principais. Quais são as reações adversas mais comuns? Por que eu só citei metildopa e clonidina? São as mais comuns que a gente utiliza aqui no Brasil, tá? Metildopa, febre, anemia hemolítica, quando as células do sangue se rompem, galactorreia e disfunção hepática, então cautela nesses pacientes, tá? A clonidina apresenta efeito rebote com a sua descontinuação, então cuidado, lembra que eu falei em todos esses fármacos que usam em receptores, tá? Perigoso em situações pré-operatórias, tá? Cautela, então, em pacientes que vão fazer cirurgia. Reações adversas mais comuns: boca seca, sonolência, setação, fadiga, hipotensão postural e impotência sexual. Quais são as interações medicamentosas mais comuns para essas classes? Podem potencializar os efeitos antipertensivos de outras drogas, perfeito? Monoterapia, se você for associar outras classes de antipertensivos, cuidado e cautela nas doses, porque você pode ter um efeito potencializado. Diuréticos e pré-anestésicos e anestésicos gerais utilizados em cirurgia, né? Cuidado também com o consumo de álcool. Depressores do sistema nervoso central, como os benzodiazepínicos, a dipirona sódica, o metamizol sódico, pode intensificar os efeitos depressores desses fármacos, tá? Cautela também nesse uso. Os anti-inflamatórios não esteroidais, em especial a indometacina, e aí nós vamos ver que a indometacina é contraindicada para pacientes que fazem uso de antipertensivos, tá? Ou outras drogas simpatomiméticas, podem reduzir os efeitos antihipertensivos, né? Por exemplo, como os agonistas beta-2 adrenérgicos, que são utilizados, por exemplo, em pacientes asmáticos, podem fazer uma interação medicamentosa, ok?
Falando um pouquinho sobre os ativos, né, de uma maneira bem sintética, a clonidina que aqui no Brasil acabou de ser descontinuada, a gente não tem mais disponível, mas como era um fármaco muito antigo, tá, já muito utilizado, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tá? Então a clonidina, ó, a sua indicação principal é como antihipertensivo, né, profilático na enxaqueca, adjuvante na terapia de dismenorreia, síndrome menopausal, síndrome de abstinência de opioides, tá? Muito utilizado nesses fatos também, além de antihipertensivo. Né? A sua farmacocinética ela é absorvida por via oral em torno de 30 minutos, tem uma biodisponibilidade em torno de 75%, meia vida de 12 horas, a sua biotransformação ela é tanto hepática e a sua eliminação é tanto renal quanto fecal, excretado no leite materno. As doses iniciam-se com 0,1 miligramas, é a dose da atensina, tá? Uma vez ao dia ao deitar, porque ao deitar para evitar, por exemplo, a hipotensão postural, podendo chegar até 0,8, certo? Mas no Brasil, recentemente, ela foi descontinuada pelo laboratório fabricante, certo? O guanabenzo, que também não é muito comum aqui no Brasil, tem um efeito antihipertensivo, apresenta forte ligação a proteínas plasmáticas com uma biodisponibilidade de 75%, meia-vida em torno de 7 a 10 horas, com extensa biotransformação hepática, cerca de 99%. A sua eliminação principal é a renal. As doses variam de 4 mg 2 vezes ao dia, podendo ser aumentada até 32 mg, contraindicada em casos de hipersensibilidade, gravidez e lactação. Certo? Na gravidez, a gente vai utilizar a metildopa, tá? Ok, o remédio de referência, primeiro laboratório a trabalhar com a metildopa, é um antihipertensivo seguro para grávidas, ó. Usado via oral, com biodisponibilidade em torno de 50%. A meia-vida é bifásica, a forma alfa é eliminada rapidamente, enquanto que a beta, que é a forma ativa, é metabolizada em torno de 7 a 16 horas. A biotransformação é neuronal, extensa, produzindo a norfedrina, que é o metabólico ativo. Lembra? Ela entra para formar a norepinefrina, que vai ser descartada e não vai atuar na fenda sináptica. Apesar de ser excretado no leite materno e atravessar a barreira placentária, não provoca nenhum efeito significativo no feto ou no bebê. Ok? Eliminação renal. Então, é o fármaco de escolha antihipertensivo para mulheres grávidas. Outras classes têm que ser avaliado o risco-benefício. Uma classe que não deve ser utilizada por grávidas é os inibidores da ECA e os antagonistas específicos da angiotensina 2, ok? As doses inicias por 250 mg dia e tem que ser adaptado porque pode causar hipotensão postural, principalmente em mulheres grávidas, podendo chegar até 1 grama por dia. Tá? As apresentações são de 250 mg e de 500. Contraindicações: hipersensibilidade a metildopa, antecedentes de hepatite medicamentosa, doença hepática grave e estado depressivo grave. Tá? Então a metildopa ela é utilizada principalmente em mulheres grávidas, certo? A outra classe são os antagonistas alfa-1 de ação periférica. Ó, agem através do bloqueio seletivo dos receptores alfa-1 adrenérgicos pós-sináptico, que estão envolvidos no mecanismo simpatomimético, aumentando a resistência periférica dos vasos. Tá? Tem efeito, então, como antihipertensivo, leva à redução da resistência vascular periférica sem mudanças no débito cardíaco. O efeito hipotensor é discreto na monoterapia. Ó, nós temos os exemplos aqui. Ó. Reserpina praticamente não é mais utilizado. A doxazosina tem um efeito bacana, principalmente em homens que fazem tratamento conjunto para hiperplasia prostática benigna. Tá? A doxazosina relaxa a musculatura da próstata, melhorando, por exemplo, o sistema urinário do paciente e também faz ação como antihipertensivo. A prazosina também é muito utilizada e a terazosina também, certo? A reserpina eu coloquei porque já foi muito utilizado, era um antigo Adelfan Exidrex, aqui do laboratório Novartis. Tá? É um antihipertensivo natural, extraído da planta R serpentina, um alcaloide. Tá? Ela atua tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Via oral com biodisponibilidade de 80%, meia-vida longa, então a sua eliminação é problemática. Grande parte dos casos de intoxicação se dá exatamente essa dificuldade de excretar a reserpina.
tá? Biotransformação hepática, início de ação demora entre vários dias ou semanas e a eliminação é nas fezes, ok? Doses baixíssimas, o índice terapêutico da reserpina é muito baixo, então tem que ter muita cautela com pacientes complicados, tá? Contraindicado para hipersensibilidade, doenças graves, depressão grave, arritmia cardíaca, epilepsia, colite ulcerativa e doença de Parkinson, ok? A doxazosina, ela já é mais utilizada, tá? Tanto como antihipertensivos em doses que se iniciam de 2 a 4 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia, funciona muito bem. Além de antihipertensivo, ela é utilizada na hiperplasia prostática benigna, porque ela relaxa a musculatura lisa do colo da vesícula biliar, próstata e cápsula prostática, o paciente urina com mais facilidade. Muito utilizado, por sinal, tá? Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem hipertensão e vai tratar a hiperplasia, você já pode associar a doxazosina com esses dois propósitos, tá? Cuidado com as associações com outras classes, porque você pode potencializar o efeito antihipertensivo, tá? Farmacocinética também padrão, via oral, alta ligações à proteína plasmática, biodisponibilidade excelente, meia-vida de 19 a 22 horas, a transformação é basicamente hepática, com o início de ação de 1 a 2 horas, tá? A eliminação basicamente urinária. Okay? Contraindicação para insuficiência renal e hepática. Possíveis interações, potencializa os efeitos dos antihipertensivos, então cautela no paciente que faz o uso para as duas situações. Os anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente aqui a endometacina, reduz o seu efeito e os estrógenos podem aumentar a pressão arterial em associação, ok? A prazosina, né, é produzido pela Pfizer, também tem o mesmo efeito como antihipertensivo, tem um efeito também como vasodilatador, utilizado em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Também é utilizado como antídoto em casos de envenenamento por alcaloides do centeio, que é uma boa ligação a proteínas plasmáticas, biodisponibilidade também interessante, uma meia-vida curta, né? Isso faz com que o paciente precise tomar várias doses ao dia. A biotransformação é hepática e a eliminação é nas fezes, basicamente, tá? Doses de 1 miligrama ao dia, tá? Contraindicado para hipersensibilidade à prazosina, doença cardíaca grave, insuficiência hepática, renal, gravidez e lactação. Cuidado na hora de retirar a prazosina do paciente, pode dar efeito hipertensivo de rebote, ok? Os beta-bloqueadores ou os bloqueadores adrenérgicos, tá? São bloqueadores dos receptores do tipo beta-adrenérgico pós-sináptico presente nas células cardíacas do tipo 1. Então, quanto mais específico, melhor, né? Os beta-bloqueadores de primeira e de segunda geração são mais inespecíficos, então apresentam mais efeitos colaterais, enquanto os fármacos de terceira geração, como o nebivolol e o carvedilol, já apresentam efeitos vasodilatadores, eles são mais específicos, ok? Promovem diminuição inicial do débito cardíaco por diminuir a frequência e também eles têm o efeito de diminuir a secreção de renina. Tá? Um excelente efeito, um efeito muito bacana, por sinal. Tá? O propanolol, ele também é útil no tratamento de outros males, como tremor essencial, síndromes hipercinéticas, cefaleia de origem vascular, muito utilizado o propanolol para tratamento de enxaqueca e dor de cabeça, tá? E hipertensão portal. Temos vários exemplos, tá? O propanolol, atenolol, nebivolol, vários no mercado, cada um de um fabricante diferente, é óbvio. Eles vão apenas modificando as moléculas, tá? Algum tem algumas características, outros não apresentam vantagens específicas. Vai depender muito da prática, da disponibilidade, do preço. Então, você vai depender do tipo de paciente que você vai tratar. As reações adversas que são comuns a esse grupo é o broncoespasmo, então cuidado com o paciente fumante com DPOC, tá? Broncoespasmo, ou se faz uso, por exemplo, de bombinhas com um broncodilatador, que são agonistas beta-2 adrenérgicos. Cuidado, a interação medicamentosa é importante, pode precisar crises asmáticas em pacientes. A bradicardia é sempre presente, tá? Distúrbio da condução atrioventricular. Essa bradicardia pode levar o paciente a ter dificuldade na hora de executar exercícios físicos, tá? É uma queixa comum, então ou faz o ajuste de dose ou troca essa medicação nesses pacientes, tá?
Vasoconstricção periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e a disfunção sexual em homens. Também é uma queixa comum dos pacientes, tá? Começou terapia com beta-bloqueador, o paciente veio se queixando, você tem duas alternativas só aqui, tá? Ou você entra, por exemplo, com uma outra classe, tá? Substitui a classe do bloqueador, ou você utiliza, por exemplo, um sildenafil, um tadalafil, né, que eles vão aumentar a vasodilatação através da ação direta no relaxamento da musculatura lisa, né, são inibidores da fosfolidiesterase do tipo 5, apresentam um efeito bacana. Você pode, tendo que manter o beta-bloqueador, você pode utilizar conjuntamente com esses fármacos, ok? Né, o sildenafil é uma alternativa. Advertência: os beta-bloqueadores de primeira e segunda geração são fortemente contraindicados a pacientes asmáticos com DPOC e bloqueio atrioventricular, certo? Atentem-se para esse detalhe. Podem induzir o surgimento de diabetes mellitus tipo 2 e hipertrigliceridemia. Então, cautela com os pacientes em síndrome metabólica, tá? Pode ser necessária a troca da classe dos fármacos, tá? O impacto no metabolismo da glicose é potencializado com a ação de diuréticos, principalmente os diuréticos de alça. Cuidado, então atentem-se para esse detalhe. Os beta-bloqueadores de terceira geração, né, como o nebivolol e o carvedilol, não apresentam impacto no metabolismo da glicose. Pode ser uma alternativa em pacientes diabéticos, certo? E o nebivolol é o que menor tem efeito como na disfunção sexual. Alguns detalhes que a gente chama a atenção, né, para essas classes, certo? E em relação à seletividade, às vezes eu preciso de um mais beta seletivo. Ó, cardioseletivos antagonista beta-1, metoprolol, atenolol, bisoprolol, nebivolol, esses são os mais beta-1 seletivos, são os que dão menos efeitos colaterais. Tá? Os não seletivos, como o propanolol e o nadolol, eles têm um pouco mais de efeitos colaterais. Às vezes, o bloqueio beta-1 e beta-2, por exemplo, no paciente que não é asmático, é interessante, por exemplo, no tratamento de cefaleias, de enxaqueca. Vai depender exatamente de qual propósito que você vai usar. Às vezes eu preciso bloquear os dois, né? Então, propanolol é a opção, né? Ou o carvedilol, que faz o bloqueio tanto do alfa-1 quanto do beta específico, né? Enfim, vai depender da clínica do paciente. Então, falando um pouquinho sobre os mais importantes, não vou citar todos, porque não tem nem necessidade. Eu vou falar um pouco sobre os principais. Nós temos aqui o propanolol, é um medicamento distribuído pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente para a população. É um beta-bloqueador não específico bacana, né? Tem um efeito antipertensivo legal, controle da frequência cardíaca, faz profilaxia para enxaqueca, é o adjuvante no tratamento de ansiedade, menopausa, ele é multifuncional. Muito, 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 muito barato. Paciente que não consegue gratuitamente no sistema, pode comprar, custa muito, muito barato. O custo-benefício dele é super legal. Utilizado via oral, apresenta uma alta ligação à proteína plasmática, principalmente a albumina, uma biodisponibilidade baixa, né, apesar da dose, né, 40 mg ser elevada, meia-vida em torno de 2 a 3 horas, o paciente normalmente faz uso ele de 1 a 2 vezes ao dia, a biotransformação é hepática, produzindo metabólitos ativos, então o início de ação pode demorar de 1 a 2 horas, e a sua eliminação é renal. As doses podem variar de 10 a 80 miligramas, contraindicações as já citadas para a classe. O atenolol chama atenção para ele porque é um antipertensivo já cardioseletivo de longa ação, beta-bloqueador do tipo 1, dose dependente, pode vir de 25 a 100 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia. Esse é um tipo clássico que você aumentando a dose, você diminui a hipertensão. Dose dependente. Apresenta baixa ligação à proteína plasmática, biodisponibilidade também baixa, meia-vida de 6 a 7 horas, a biotransformação hepática é pequena e a eliminação é urinária, praticamente inalterado, porque ele é uma molécula relativamente polar, tá? O metoprolol chama a atenção dele por ele ser também cardioseletivo de alta duração, de longa ação. É um pouco caro, relacionado ao atenolol e o propanolol, também de dose dependente, muito utilizado no tratamento de enxaqueca e adjuvante na ansiedade. As características muito semelhantes à do atenolol e as doses podem iniciar de 25 a 100 mg de 1 a 2 vezes ao dia.
O carvedilol é interessante porque ele apresenta um bloqueio não seletivo para o alfa-1, alfa-2 e beta-1, beta-2 e alfa-1. Às vezes é importante. É importante, é interessante para um paciente asmático? Não. Mas ele, além de apresentar essas funções, ele apresenta uma função miocárdica, arritmias cardíacas e tem um efeito protetor de radicais livres oxidante. Tá? Também faz vasodilatação. Então, às vezes, é isso que a gente precisa, né? Vai depender do seu paciente. Já apresenta uma alta ligação a proteínas plasmáticas, baixa biodisponibilidade, uma meia-vida de 10 horas, que você permite o paciente usar de 1 a 2 vezes ao dia só. A sua biotransformação é hepática e o início de ação é bem rápido, de 1 a 2 horas. Eliminação biliar, ok? Doses de 325 mg até 25 mg de 1 a 2 vezes ao dia. As contraindicações já citadas e insuficiência hepática devido à sua alta biotransformação. Às vezes é interessante esse tipo de ativo, que apresenta não só o beta-1 bloqueio, mas o 2 e o alfa. Às vezes a gente precisa disso, uma vasodilatação associada a uma bradicardia, certo? O nebivolol, para mim, é um dos mais específicos, com o mínimo de efeito colateral possível, tá? Ele é seletivo beta-1, sua ação na resistência das vias aéreas superiores é mínima, então na necessidade, pode ser utilizado um paciente com DPLC, tá? Ele tem um efeito bacana, além de ser vasodilatador e diminuir também a resistência vascular periférica. Ele é o que apresenta o melhor efeito global, por assim dizer. É o mais caro, tudo bem, mas é o que melhor apresenta efeito global, tá? A farmacocinética também semelhante, ó, ligação à proteína plasmática, uma excelente biodisponibilidade, meia-vida longa, a dose é uma vez ao dia só, de 2,5 mg a 5 mg ao dia, né? As contraindicações são as mesmas. Atenção a paciente que apresenta uma pressão arterial sistólica abaixo de 90, tem que suspender o uso, tá? Se o paciente começar a ter hipotensão, gravidez e lactação também, ele não é recomendado. Tudo bem? Então nós encerramos agora a... Não, vamos continuar aqui com os vasodilatadores, né? Nós vamos continuar para depois abordar só os inibidores da ECA. Então vamos lá. Os vasodilatadores aqui, ó, bloqueador de canal de cálcio, nós vamos falar sobre essa classe, e os vasodilatadores diretos,